Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Olá, seja bem-vindo a mais uma EBD. Como você deve estar percebendo, essa aula está sendo gravada, não está sendo ao vivo. Eu e a Mayara temos um compromisso agora domingo de manhã, então nós não estamos em casa, mas o conteúdo continua sendo o mesmo e a gente continua no mesmo esquema, tá? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário a respeito do conteúdo, você faça nos comentários aqui do vídeo, que assim que possível eu respondo a sua dúvida ou eu comento algum comentário que você tenha feito, tá bom? Nós estamos todos aqui para aprender, então que seja um momento proveitoso para todos nós. Antes de começarmos, eu vou fazer uma oração para que Deus abençoe nosso momento aqui, tá bom? Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor deixou para nós as suas instruções, o modo pelo qual o Senhor espera que nós vivamos. Nos ajuda a olharmos para o texto bíblico com seriedade, entendendo que ele é o nosso padrão de vida. Molda os nossos corações e me abençoa nesse momento na transmissão da sua palavra, por favor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, se você está chegando agora e se você também já tem assistido os demais vídeos, nós sempre começamos fazendo uma breve recapitulação. Nós estamos estudando o livro então de Samuel, primeiro livro de Samuel, né? Na última aula nós estudamos o capítulo 3, falamos um pouco sobre o 4 e chegamos até o 6. O que acontece nesse bloco de capítulos? Eu vou fazer um breve resumo aqui. Você sinta-se à vontade para ler, para pesquisar na sua Bíblia depois da aula aqui, tá bom? Nesses capítulos, então, o que acontece? Israel está indo para a guerra e nessa guerra eles estão guerreando contra os filisteus.
E Israel, então, ali no acampamento de guerra, tem a brilhante ideia de trazer a Arca da Aliança para o meio do acampamento de batalha ali de Israel, pensando que a arca estando com o acampamento, com os guerreiros de Israel ali, a vitória seria garantida, os filisteus não teriam chance. Essa foi o episódio que nós começamos a estudar a semana passada, e nós vimos que a história não aconteceu assim. Israel traz a arca para o meio do acampamento, só que eles são derrotados. Os filisteus ganham a guerra, ganham a batalha, no caso, e levam a Arca da Aliança para o território dos filisteus. Um episódio trágico que até então não tinha acontecido. O tempo todo a Arca da Aliança esteve com o povo de Israel. Nesse momento, pela primeira vez na história, a Arca não está no território do povo de Deus. E isso causa uma tristeza muito grande. Isso Nessa batalha, né, como nós vimos, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, morrem, como a profecia dizia que eles morreriam. E Eli, sabendo que a Arca da Aliança foi levada, ele cai da sua cadeira, onde ele estava ali no território de Israel, e morre. Tá? Nesse cenário, então, aparece um grande nome, um nome proeminente, que é o nome de Samuel, que, como nós mencionamos aqui, ele vai ser o último juiz, de fato, da nação de Israel. Os seus filhos, de certo modo, serão juízes, mas o último a ser destacado pela palavra de Deus é Samuel. E uma vez que a arca, então, é levada para o território dos filisteus, como nós chegamos a mencionar na última aula, ela começa a trazer manifestações espirituais contra os filisteus, de modo que nenhuma cidade dos filisteus deseja ficar com a arca, porque onde ela para, ela traz mortes, onde ela para, ela manifesta a glória de Deus. Então eles falam, vamos mandar essa arca de volta para o território de Israel. Essa narrativa acontece no capítulo 6, tá? Essa história que eu estou narrando agora. Então eles decidem mandar, fazem toda uma comitiva, né, para enviar essa arca para o território de Israel. E ela chegando no território de Israel, acontece um fato que nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia então, 1 Samuel, capítulo 6. A gente vai ler o finalzinho só do capítulo 6, que o que acontece? A arca chega no território de Israel. Então a gente vai ler o versículo 19, a partir do 19. E ele feriu os homens de Bet-Semes, porque eles haviam olhado para dentro da arca do Senhor. Ele até feriu do povo 50.070 homens, e o povo lamentou, porque o Senhor havia ferido muitos do povo com um grande massacre. E os homens de Bet-Semes disseram, quem é capaz de permanecer de pé diante deste Senhor Deus Santo? E a quem subirá dentre nós? O que acontece aqui? A arca chega no território de Bet-Semes, que aí já fazia parte do território de Israel, e o povo de Bet-Semes, muito curioso, fala, vou ver o que tem dentro da arca, né? A gente não pode nem chegar perto, agora que ela está perto aqui da cidade vizinha aqui, eu vou lá dar uma olhada. Então eles chegam e são exterminados por Deus por conta desse pecado. Eles não tinham autorização, eles não tinham o direito de olhar dentro da arca, e isso causa um grande terror no acampamento, especificamente ali em Bet-Semes. Eles ficam pensando, esse Deus é muito poderoso, quem é capaz de permanecer de pé diante deste Senhor Deus Santo? Ninguém é capaz, porque ele tem um nível de santidade, ele tem um poder muito grande. Então é instaurado ali um grande terror no acampamento de Bet-Semes. E aí versículo 21 do capítulo 6, e eles enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo, os filisteus trouxeram novamente a arca do Senhor, descei e fazei-a subir até vós. Então falaram para o pessoal de Kiriat-Jearim, a arca está aqui, vem, busca e leva para vocês aí, porque ela já matou uma galera aqui, a gente não quer essa arca aqui por perto. Então o povo de Kiriat-Jearim vem e busca a arca. Então a gente entra no capítulo 7,
que é o capítulo que a gente vai dedicar um pouco mais de tempo nessa aula, ok? Então, capítulo 7, versículo 1. E os homens de Kiriat Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, o outeiro, e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Kiriat Jearim, o tempo foi longo, pois passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E aí você pode estar se perguntando, como assim, Davi, lamentavam pelo Senhor? A arca tinha voltado. Sim, por conta desse episódio em Bet-Semes, por conta dessas mortes, agora Israel temia, tinha medo, não temia, eles tinham medo da arca. Eles não queriam aquela arca por perto, porque, como nós lemos no capítulo 6, no final, eles pensavam, quem é capaz de permanecer em pé frente a esse Deus Todo-Poderoso? Eles tinham medo da arca. E a arca ficou ali em Kiriat Jearim por 20 anos, é o que o texto nos diz no capítulo 2. E aparentemente essa tristeza também se dá por conta do cenário religioso, uma vez que Israel ainda não estava totalmente devota ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Como nós vamos ver agora a partir do capítulo 3, a partir do versículo 3, acompanhem comigo na sua Bíblia. Então, 1 Samuel 7, vou ler a partir do versículo 3. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos e removei Astarote do meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servi a Ele somente, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Esse versículo é um versículo muito interessante, tem algumas palavras aqui que merecem um destaque, e nós conversaremos um pouco a respeito desse versículo agora, fazendo uma análise de algumas palavras-chave que nós encontramos aqui. A primeira sentença desse versículo diz assim, e Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração. Nessa primeira sentença, duas palavras me chamaram muito a atenção e eu fui pesquisar no original, fui entender um pouco mais sobre o contexto que estava por trás da palavra. Primeiro, nós vemos a advertência para que Israel verdadeiramente retornasse ao Senhor. E o que ele está querendo dizer com retornar ao Senhor? Poxa, a arca estava aqui, a arca está aqui do lado, como que eles vão retornar para algo que já está do lado deles? O conceito que está por trás dessa palavra não é simplesmente um retorno onde você está andando para uma direção e volta para outra. É um retorno no sentido de humilhação, no sentido de reconhecimento. O clamor de Samuel aqui é para que Israel verdadeiramente se humilhasse e voltasse para o Senhor Deus Todo-Poderoso, para que eles reconhecessem que eles estavam indo num caminho errado. Não meramente que eles fossem guiados para um outro, mas que eles parassem e analisassem o caminho que eles estavam tomando e escolhessem o caminho que leva ao Senhor Deus. Então, esse retornar é muito mais do que uma simples volta, é uma volta com consentimento. E o texto continua nessa mesma frase, ele ainda coloca: e retorne ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. E o que ele quer dizer com de todo o vosso coração? Coração, na nossa cultura, está muito ligado a sentimentos, né, a emoções, só que para um judeu, coração era muito mais do que isso. E eu fui pesquisar também o sentido da palavra que está por trás. Para um judeu, no hebraico, essa palavra que é usada aqui denota tudo aquilo do ser humano que não é material. Tá? Todas as minhas faculdades mentais, todas as minhas emoções, todos os meus sentimentos, tudo isso é o coração para o judeu. Tirando a carne, o osso, o demais que compõe o Davi é o coração do Davi, de acordo com o pensamento judaico. O que então esse versículo nos propõe? Que nós devemos nos humilhar e voltar ao Senhor Deus Todo-Poderoso com todo o nosso ser.
E com todo o nosso ser implica com toda a minha racionalidade, com todas as minhas emoções, com todos os meus desejos, com todas as minhas afeições, com todos os meus afetos. Tudo que existe em mim deve voltar-se ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É muito mais do que sentir que Jesus é amor, que Deus é amor e que eu vou me apegar nesse amor. É ter um pensamento racional voltado para Cristo, para Deus. É ter um desejo constante de agradar a Deus. É saber que em Deus existe a sua fonte de prazer. Que o que deve mais dar prazer na sua vida é fazer a vontade de Deus. E nós precisamos pensar, eu preciso pensar, será que o que mais tem me dado prazer nessa vida é fazer a vontade de Deus? Será que o que mais tem me dado prazer é glorificar o nome dele? Será que todas as minhas emoções estão submetidas à vontade dele? Será que todos os meus sonhos estão submetidos aos decretos dele para a minha vida? Percebam que coração tem uma abrangência muito grande. Então, o clamor de Samuel aqui, e continua sendo o clamor do Senhor nosso Deus para nós, nos dias de hoje, Igreja Batista Ponta da Praia, você que é um visitante também está aqui com a gente, seja bem-vindo. Esse recado também é para você. Volte-se, humilhe-se perante o Senhor Deus completamente. O ser humano é muito mais do que carne e osso e um coraçãozinho que tem algumas emoções. Todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos, todos os seus prazeres, todos os seus desejos precisam inclinar-se para o Deus Todo-Poderoso. Esse é o modo de vida que o Senhor Deus espera de nós. E a advertência continua. Então, depois de você voltar-se para o Senhor Deus completamente, com todas as suas características, com todas as suas funções humanas, o texto diz, então, ponde de lado os deuses estranhos e removei Astarote do meio de vós. Percebam então que depois de 20 anos que a Arca da Aliança estava em território israelita, a adoração a outros deuses ainda acontecia, ainda era uma realidade. Olha só que fato assustador. Você consegue imaginar isso? No arraial do povo de Deus, imagina na sua casa, imagina que você tem aí uma arca, um objeto que foi instruído e construído com as orientações de Deus, e ele está na sua sala aí. Pode ser um vaso, pode ser, não sei, pode ser uma arca. Imagina que você tem um objeto desse na sua casa. Agora, tenta conciliar a existência desse objeto na sua vida com o seu estilo de vida, com os deuses que você tem fabricado, que eu tenho fabricado. Davi, eu não tenho deuses. Se você vê na minha casa, eu não tenho imagem de nenhum santo aqui, não tenho imagem de Maria, não tenho nenhum Deus. Será que você não tem nenhum Deus? Será que o seu filho não é um Deus para você? Será que o seu trabalho não é um Deus para você? Será que o seu desejo não é um Deus para você? Nós temos uma facilidade incrível, assim como os israelitas tinham, de fabricar ídolos, de fabricar deuses e adorar a esses. O modo de vida que Deus espera que nós tenhamos é um modo de vida que vive completamente devoto a Ele e exclusivamente a Ele. Samuel apela para que o povo de Deus jogue fora de suas casas, quebre todos os ídolos que eles tinham e que adorassem somente ao Deus verdadeiro. E a terceira parte dessa exortação diz o seguinte, versículo 3 ainda: e preparai o vosso coração para o Senhor e servi a Ele somente. E aí eu fui tentar entender também o que ele quer dizer com preparar o vosso coração. Essa palavra, preparar o vosso coração, esse verbo, tem uma ligação muito clara e numa analogia que a gente pode fazer aqui. Imagina que você está para receber na sua casa uma visita muito querida, um parente muito querido, está me recebendo na sua casa, estou brincando. Qualquer pessoa que você queira receber na sua casa aí, que você tenha carinho. E essa pessoa disse, estou chegando daqui a 15 minutos. E aí sim, a gente entende o preparar.
Esse preparar é o que você vai fazer nesses 15 minutos. É deixar tudo pronto, é deixar tudo arrumado, é você certificar que o frango está no ponto certo, é você ver se o feijão não queimou, é você ver se a salada tá bem geladinha já. Esse é o preparar. O preparar, a palavra que é usada aqui, tem uma ideia por trás de você ter a certeza de que algo está para vir. Ter a certeza de que algo está para vir. Então, o preparar que Samuel coloca aqui para a nação de Israel estejam cientes, tenham plena convicção de que o nosso Deus existe e que Ele virá até nós e que Ele está entre nós. Essa é a convicção que o arraial de Israel precisava ter e que nós continuamos necessitando. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida sem pensar na realidade de que existe um Deus Todo-Poderoso, sem pensar na realidade de Deus Filho, sem pensar na realidade de Deus Espírito Santo, sem pensar na realidade de uma vida após a morte, com Ele nas alturas. Nós não estamos preparados. Nós não temos uma mente que vive preparada. Nós não estamos nos preparando continuamente como deveríamos. Se nós pensássemos, se nós tivéssemos a plena convicção de que o nosso Deus está para voltar, né, que Deus Filho está para voltar, para nos resgatar desse mundo de pecado, dessa vida de pecado, nós viveríamos de uma maneira diferente. Do mesmo modo que Israel precisava estar preparada, sabendo que o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Adonai, se encontraria e seria favorável a eles. Do mesmo modo, com o mesmo preparo, com o mesmo ímpeto, nós devemos esperar a volta do nosso Jesus Cristo. E nós precisamos preparar os nossos corações para encontrarmos o Deus Todo-Poderoso nas alturas. Prepare-se. A gente não sabe quando é. Ele não vai mandar para a gente uma mensagem de WhatsApp dizendo que está chegando daqui a 15 minutos. Ele pode chegar a qualquer momento. Então, esteja preparado. Tenha plena convicção de que ele virá. Essa é a orientação que Samuel deixa para os israelitas nesse momento. Ele diz: e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel verdadeiramente, estou no versículo 4, tá? Verdadeiramente puseram de lado os Baalins e Astarote, e serviram somente o Senhor. E Samuel disse: congregai todo o Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mispá e tiraram água, e a derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia. E ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Alguns pontos aqui para a gente pensar desse bloco de versículos do 4 até o 6. Primeiro, versículo 4. Israel verdadeiramente abandonou o seu modo de vida pecaminoso, o seu modo de vida idólatra, e se humilhou e se prostrou aos pés do Deus Todo-Poderoso. O versículo diz que eles admitiram o seu pecado, né? Eles dizem: pecamos contra o Senhor, no versículo 6. E como que está a nossa vida em relação à confissão de pecados e ao recomeço e ao arrependimento? Será que quando nós somos confrontados pela palavra de Deus sobre um pecado nosso, sobre uma falha que nós temos cometido, nós temos reconhecido verdadeiramente os nossos erros e dito: eu estou errando, eu vou arrumar esse meu estilo de vida, porque não é um estilo condizente com aquele que Cristo espera que eu tenha? Israel verdadeiramente se arrependeu. Será que nós temos verdadeiramente nos arrependido? Será que a gente sabe o que é arrependimento? Será que muitas vezes a gente não acha que arrependimento é remorso? Sabe, quando você come sorvete demais e fica pensando: poxa, eu deveria ter comido menos sorvete. Isso não é um arrependimento, isso pode ser um remorso. O arrependimento vem ligado com
uma transformação, com uma mudança no seu pensamento. E Israel, nesse momento, passa então a pensar de maneira diferente. Agora, a intenção deles, o objetivo deles é adorar e viver uma vida que glorifique e adore ao Deus Todo-Poderoso. E isso é o que eles decidem. O versículo 6 diz que eles se reuniram, tiraram água e derramaram diante do Senhor e jejuaram naquele dia. Esse jejum está muito ligado à humilhação. Eu anotei aqui na minha Bíblia, Salmo 69:10. Deixa eu ler aqui, só para a gente entender um pouco do que dá por trás desse arrependimento. Salmo 69. Espera aí. 69:10. Diz assim: quando eu chorei e castiguei a minha alma com jejum, aquilo foi para minha vergonha. Israel estava com algo semelhante a esse pensamento. Quando jejuaram, eles estavam envergonhados pelo que eles tinham feito. Eles estavam envergonhados com o modo de vida que eles estavam vivendo. E será que nós temos essa vergonha? Será que nós colocamos a mão na nossa consciência, a mão no nosso coração e conseguimos reparar os momentos as ocasiões onde temos deixado de agradar a Deus e buscado corrigir? Se você tem, amém, que você continue assim, que Deus continue te ajudando nesse objetivo. Se não, comece. Ore, se arrependa, tenha um momento de entrega a Deus. Ele vai sondar o seu coração, né? Nós cantamos, tu sondas e conheces meu coração, Senhor. O Deus Espírito Santo que habita em nós sonda os nossos corações. Ele nos revela os nossos pecados. Então, tenha um coração contrito. Saiba reconhecer os seus pecados e saiba pedir perdão. Saiba recomeçar. O nosso Deus não vai deixar o seu pecado impune, porque o texto diz que Samuel julgou Israel naquele momento. Ele não vai te deixar impune, porque ele não é um Deus bobo, ele é um Deus justo. Mas não tem coisa melhor do que ser castigado por Deus, porque você vai aprender. Você vai aprender a lição. Deus ama a quem ele castiga. Se ele te castiga, meu amigão, dê graças a Deus por isso. Mas então, o texto continua. Eles estão ali em Mispa, toda a congregação reunida, e eles estão jejuando. E o versículo 7 diz: e quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. Por que aconteceu isso? Culturalmente, quando uma nação, quando um povo ia para a guerra, naquele momento da história, eles se reuniam, assim como nós temos essa visão bem clara, né? Antes de um jogo de futebol, ou seja, qualquer outro tipo de partida, todo o time se reúne ali e faz uma oração, algo nesse sentido, né? Um Pai Nosso. E é exatamente isso que está acontecendo. Todos estão reunidos ali, mas não para ir à guerra. Eles estão reunidos porque eles estão confessando os seus pecados a Deus e estão no momento de restauração. Eles não tinham a intenção de guerrear naquele momento. Mas era cultural. Quando isso acontecia, quando havia jejum, os outros povos já sabiam, opa, aquele povo está se preparando para a guerra. Eles estão jejuando porque eles querem o favor daquele Deus, do Deus deles, para que os ajude na guerra. Então, os filisteus se antecipam e vão em cima do povo de Israel. E olha só o que acontece nesse texto. Versículo 7, parte B, né? E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. Possivelmente, isso aqui o texto não nos diz, mas possivelmente veio à mente deles aquele flashback da vez onde a Arca da Aliança foi levada, que os filisteus levaram, e eles podem ter pensado, nossa, aquilo vai acontecer de novo, eu já vi esse filme. A gente vai perder para os filisteus e eles vão levar a arca, e aquilo deve ter dado um medo muito grande para o acampamento de Israel, para aquele momento de guerra que agora eles acabaram entrando, né? Mas o texto continua, versículo 8. E os filhos de Israel disseram a Samuel, não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu.
E enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia, o Senhor trovejou com um grande trovão, naquele dia sobre os filisteus, e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram, até eles chegarem abaixo de Bet-Cá. Então Samuel pegou uma pedra e colocou entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. O que está acontecendo? Então Samuel clama para que Deus seja favorável a Israel nessa peleja contra os filisteus, e o Senhor, de maneira sobrenatural, faz trovejar, de modo que os filisteus, como diz a minha versão, são desmantelados. Nós já vimos muitos filmes de tempestades climáticas, nós já vimos muitos furacões, já viu bastante coisa. Mas eu tento imaginar o Senhor Deus fazendo trovejar sobre os filisteus naquele momento. Imagina o estrondo que foi, imagina a potência que foi. De modo que os que não morreram partiram em disparada, correndo da batalha. E os israelitas foram atrás e liquidaram os filisteus naquela batalha. E Samuel, então, após essa vitória, ele coloca ali um marco, coloca uma pedra, e a essa pedra, a esse holocausto, a esse monumento, ele dá o nome de Ebenezer, que significa, até aqui nos ajudou o Senhor. E algumas coisas, então, para a gente pensar a respeito dessa passagem, desse episódio que nós vimos agora. Eu disse no começo das aulas em Samuel que Samuel nos apresenta muitos contrastes. Nós vimos nos primeiros capítulos um contraste muito claro entre Ana e Penina. Depois nós vimos um contraste muito claro entre os filhos de Eli e Samuel. E agora a gente está vendo um outro contraste muito interessante, que é entre a primeira peleja dos israelitas com os filisteus e a segunda peleja dos israelitas contra os filisteus. Na primeira, eles acharam que a vitória estava ganha tão somente eles tivessem a arca no campo de batalha. Não oraram, não clamaram ao Senhor, não pediram para que Eli, para que Samuel intercedesse por eles, e foram pelas suas próprias forças e foram esmagados. Nessa segunda peleja, eles reconhecem desde o começo que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, precisava ir à frente deles. Para isso, eles pedem para que Samuel clame ao Senhor em favor de Israel. E Samuel clama e o Senhor os ouve. E a vitória vem. A vitória não vem por mãos humanas, a vitória não vem pelas lâminas dos israelitas. A vitória vem pelo sobrenatural de Deus. O Senhor troveja e liquida e extermina os filisteus do campo de batalha. Percebam esse contraste. E aí eu faço aquela pergunta sempre que nós nos encontramos no contraste. Você está mais inclinado para qual lado? Você está mais inclinado para o lado do primeiro combate, onde Israel tentou por suas próprias forças, usando o nosso Deus simplesmente como um amuleto de guerra? Ou você reconhece que toda vitória, você reconhece que você necessita do Senhor Deus com você para alcançar a vitória? É um contraste muito grande. Muitas vezes você não vai estar extremamente para um lado ou extremamente para o outro, mas você pode estar mais pendendo para um lado do que para o outro, muitas vezes. E fica a grande pergunta: como está o nosso coração? Será que depois das vitórias nós podemos fazer como Samuel, levantar um holocausto, levantar um marco e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor? Será que muitas vezes depois de uma vitória eu não levanto um marco e escrevo: até aqui eu fui muito bom, até aqui eu sou demais? Pode ser que você não externe isso, pode ser que você não fale, mas no fundo do seu coração você pode estar dizendo que, poxa vida, eu sou muito bom. Nós não somos nada. A palavra de Deus deixa claro que não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus o saiba. Até o lançar de dados, Deus já sabe o resultado. Deus é o ser mais poderoso da face da terra. Se você acha que você tem alguma glória, se você acha que você tem algum mérito em alguma coisa, você está redondamente enganado.
Tenha uma postura humilde. Busque humilhar-se, busque voltar-se a Deus, como foi a instrução de Samuel no versículo 5 ou 4. No versículo 3. No versículo 3 que nós lemos. Volte-se para Deus. Essa é a grande lição dessa aula. Se eu pudesse sintetizar o que nós aprendemos aqui, então eu colocaria alguns pontos para a gente pensar. Será que nós temos nos voltado para Deus, assim como Samuel clamou para que Israel voltasse? Será que eu tenho buscado a Deus de todo o coração, com todo o meu ser, com todas as minhas forças, com todas as minhas emoções, com todos os meus desejos, com todos os meus pensamentos? Será que esse tem sido o meu estilo de vida? Será que eu tenho abandonado os deuses que eu tenho criado? Será que eu tenho a convicção de que o Senhor Deus é o único Deus que deve ser adorado? Será que eu tenho vivido desse modo? Será que eu tenho esperado em Deus e depositado nele a esperança frente aos problemas que aparecem na nossa vida, na minha vida? Será que eu tenho sido grato a Ele por me conceder a graça de alcançar algo que eu espero? Será que eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor? Nós estamos vivendo um momento difícil ainda de pandemia, os números continuam difíceis, a situação continua muito ruim, mas eu posso dizer para vocês que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho certeza que o necessário para você viver não tem faltado. Pode ser que o Danone, pode ser que o queijo, que o presunto na sua mesa tenha acabado, mas você continua sendo alimentado, você continua tendo onde dormir, porque o Senhor cuida dos seus. Então reconheça que Ele é o Deus Todo-Poderoso, reconheça que tudo vem dEle e que tudo deve ser para Ele. Viva de maneira que agrade a Deus. E só assim você vai poder desfrutar da verdadeira vida. A vida verdadeira é aquela que glorifica a Deus e que reconhece nele a sua fonte de prazer. Amém? Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, novamente, faça aqui nos comentários do vídeo. Assim que possível eu respondo, assim que possível eu comento, mas pense a respeito disso. E se você quiser colocar também aqui nos comentários para edificar seus irmãos, quais os marcos que você tem na sua vida? Quais são as pedras que você pode dizer Ebenezer? Quais as situações que você viu o agir sobrenatural de Deus na sua vida de um modo que você não tinha outra opção senão agradecê-lo? Comente aqui, vai ser um momento bem gratificante a gente poder ler o seu testemunho e juntos glorificarmos a Deus. Amém? Vou fazer uma oração para que Deus, Espírito Santo, trabalhe nas nossas mentes. Pai, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela revelação, obrigado porque nós temos ferramentas diversas hoje para estudar a sua vontade. Que o Deus Espírito Santo trabalhe as nossas mentes, trabalhe os nossos corações, que nós nos humilhemos frente à sua glória, que nós vivamos para ti de todo o coração e que nós nos afastemos dos ídolos. Nos ajuda, Pai, a vencermos as batalhas do dia a dia, confiando na sua destra poderosa. Nos ajuda a reconhecermos que os inimigos são mais fortes que nós e que nós, pelas nossas forças, seremos destruídos. Nos ajuda a confiarmos em Ti, a entregarmos a Ti os nossos corações, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas súplicas, para que no final das contas nós possamos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fica conosco, Pai, no resto desse domingo, que a Sua graça seja sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu vou
minha vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela Cruz me chamou gentilmente,